Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e na videoaula de hoje a gente vai começar uma nova série de criação de materiais de forma mais básica. Essa ideia de criação de materiais é para você poder começar a entender como é que a gente cria materiais e depois passar para uma etapa de materiais mais complexos. Hoje a gente vai aprender uma técnica bastante importante para você poder conseguir criar materiais com mais realismo, que é a utilização do Max Delph. O Max Delph ele faz com que você consiga deixar o material refletir mais vezes e também deixar a transparência do material ser replicada mais vezes. A gente vai entender como é que funciona isso na prática, criando primeiro um material metálico. Então vamos lá, vamos abrir o SketchUp. Eu criei uma cena de estúdio bastante simples, com alguns objetos aqui esféricos e essa base retangular. E também utilizei um mapa HDR para poder criar o efeito de iluminação do estúdio. Aqui eu não estou usando nenhuma outra luz artificial, apenas a luz do HDR. Eu vou abrir o Frame Buffer para a gente dar uma olhada no modelo até o momento. Nesse modelo eu também não estou usando nenhum tipo de efeito para poder criar volume, é apenas a luz mesmo da cena. A gente tem essa configuração bastante simples e eu vou mostrar aqui os parâmetros que eu usei para o HDR. Também vou deixar esse mapeamento HDR, que é gratuito, aqui na descrição do vídeo para você fazer o download. E o que eu alterei nesse mapa HDR foi simplesmente a rotação dele, a intensidade com o valor de 50, o formato esférico e também a resolução para 1024 pixels. Então já tenho aqui a configuração do meu estúdio para poder fazer essa renderização. Agora a gente vai começar a criar o nosso material. Vamos selecionar com conta-gotas o material na tela e vamos abrir o Asset Editor para poder modificar os parâmetros desse material. A primeira coisa que a gente deve entender é que todo material reflexivo ele vai ser sempre controlado apenas pelo reflexo, já que a luz ela reflete sobre a superfície do material, ela não entra no material para depois ser rebatido, como acontece nos materiais dielétricos, ok? Então vou selecionar primeiro o canal Diffuse, escolher ele em 100% preto e simplesmente fechar essa janela, ok? E já que a cor do material será dada pelo reflexo, a gente deve seguir algumas regras para poder ter esse material de forma fisicamente correta. E a primeira regra é a seguinte: você nunca deve utilizar uma cor para o reflexo e em seguida simplesmente alterar o valor de IOR utilizando valores bem altos para poder conseguir o efeito de reflexo no material. Quando você altera o valor de IOR, consequentemente você altera a cor do material. Perceba que se eu colocar apenas o valor 5, eu terei uma tonalidade completamente diferente, o que não é fisicamente correto. Então você nunca deve marcar essa opção e utilizar o valor de índice de refração, que é o valor IOR, para poder criar efeitos de reflexo no material. A gente precisa controlar esse reflexo, entendendo que a gente vai ter dois parâmetros aqui: a reflexibilidade base e a reflexibilidade máxima do material. Porém, aqui no V-Ray, para que a gente consiga trabalhar com esses dois parâmetros, a gente vai utilizar uma técnica diferente, que é adicionar, ao invés de uma cor no material, a propriedade Fall-Off. Com o Fall-Off dentro do reflexo, eu vou ter a reflexibilidade base, que vai ser a cor do meu material, e a reflexibilidade máxima, que é simplesmente a cor branca, já que todo material vai possuir o índice de refração e Fresnel, tá certo? Mas para a gente entender na prática como funciona isso, nós vamos criar primeiro o nosso material com a cor básica, utilizando esse método tradicional, tá certo? Onde você altera o IOR, e depois a gente vai fazer o material de forma fisicamente correta e comparar as diferenças. Vamos definir uma cor em 100% preto. Em seguida vamos colocar o valor em 60% da cor em escala de cinza, tá certo? Para poder criar um material de metal. Vamos simplesmente fechar essa janela. Lembrando que você também não deve modificar o IOR através dessa opção. Você deve habilitar a refração do material e alterá-lo sempre aqui, tá certo? O índice de refração para os materiais é único. A gente não precisa utilizar esse índice separado, tá bom? Nós vamos colocar aqui o valor 80 para o reflexo desse material. E agora a gente vai renderizar para ver o resultado utilizando essa técnica. Vamos lá. Ok, vamos salvar este resultado. Em seguida vamos modificar novamente os parâmetros, colocando o valor de IOR em 1,6. Vamos desabilitar o Fresnel, copiar essa cor e utilizando o mapeamento Fall-Off,
nós vamos ter exatamente a ideia que nós precisamos. Onde nós temos a reflexibilidade base do material, que é a cor dele, e a reflexibilidade máxima, que será 100% branco. Vamos voltar uma vez e agora renderizar outra vez para em seguida ver a diferença entre as duas propriedades. Vamos lá. Ok, vamos salvar também essa cena. Agora temos as duas cenas aqui, olha. Nós vamos comparar utilizando o modo de comparação horizontal, tá certo? Vou arrastar aqui a barrinha para a gente poder ver a diferença entre esses materiais e selecionar aqui, olha, a primeira imagem como A e a segunda imagem como B, ok? Então, olha lá. Perceba que na imagem B, que foi a nossa primeira renderização, nós temos o reflexo bastante homogêneo. Observe que o objeto, embora ele seja esférico, a gente não consegue ver volume. Da mesma forma, você também não consegue ver volume nessa área do objeto, já que com essa opção eu não consigo trabalhar com a reflexibilidade base do meu material. Já na opção quando eu trabalho de forma fisicamente correta, o que acontece é que o material ele passa a ter muito mais volume, já que utilizando a curva Fall-Off, onde eu tenho um efeito Fresnel adicionado nas faces do objeto que estão a 90 graus. Então perceba a diferença do material e como o nosso material fica muito mais realista quando você configura corretamente essas propriedades. Então observe no metal que você tem esse efeito. Olha só que legal. Então, trabalhando de forma fisicamente correta, a gente já vai ter um ganho muito grande na nossa imagem. Eu vou desabilitar essa propriedade. A gente não vai trabalhar com ela nesse momento, ok? E agora a gente vai para uma outra etapa da configuração do material, que é justamente entender como é que funciona o Max Delphi. Então, vamos voltar ao nosso material. E o primeiro passo é fazer o seguinte. O Max Delphi é essa propriedade que nós encontramos aqui no material. Vamos mudar o valor para 1. E em seguida renderizar novamente a nossa cena para entender o que acontece. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha só, aconteceu uma coisa bastante diferente aqui no nosso modelo. E se você já viu essa diferença, coloca aqui nos comentários que na hora que eu fiz esse novo render, você já conseguiu identificar qual era a diferença entre a minha primeira cena e essa cena aqui agora, utilizando o Max Delphi com um valor bem menor. A função do Max Delphi no V-Ray é fazer com que você tenha mais repetições do reflexo ou da refração do material. Se você tem um valor muito baixo, o cálculo de render do V-Ray vai ser bem mais rápido. Porém, você não terá reflexão do material em outros materiais, tá certo? Essa repetição ela não será dada continuamente, o que faz com que o objeto apareça dessa forma aqui, olha. Observe que nos reflexos, o objeto que está refletindo no outro, ele aparece preto. Ele não aparece realmente reflexivo, porque ele tem uma quantidade mínima de reflexões no material. Para que a gente consiga fazer com que o objeto reflita mais, nós precisamos aumentar esse valor. O Max Delphi é exatamente aquela ideia de infinito, quando você coloca um espelho na frente do outro, e ele vai refletir infinitamente esse material. No V-Ray isso não acontece. Se você tiver um material que vai refletir infinitamente, o render nunca vai terminar. É por isso que a gente tem esse limite aqui dentro da ferramenta para você poder controlar esse parâmetro. Se você colocar valores maiores, significa que você vai ter mais tempo de render. Vamos colocar inicialmente aqui o valor 10, apertar Enter e renderizar para ver o resultado nessa área do nosso modelo. Vamos lá. Ok, após o render terminar, observe que agora a gente tem muito mais reflexão aqui no nosso material. Já conseguimos ver ele refletindo várias vezes aqui, olha. E claro, dependendo da necessidade do seu material, você vai aumentar mais esse valor. Quanto maior o valor, mais precisão e mais qualidade visual. Eu vou colocar o valor 50 para a gente poder renderizar novamente e ver se a gente consegue ter alguma diferença nítida ainda nessa opção. Vamos lá. Ok, olha só, a gente já percebe que ele foi mais um pouco além, mas claro, à medida que ele for se aproximando mais dessa área daqui, olha, ele vai repetir essa imagem uma sobre a outra e de certa forma ele vai começar a deixar escuro também essa parte.
Esse valor não é um valor fixo e você pode testar vários valores para ver o que se adequa melhor à sua imagem e também à sua cena, já que vai depender muito da cena que você vai criar. O valor 10 talvez seja um valor interessante para a gente poder trabalhar, que não prejudica a renderização. Como eu falei no início da aula, o MaxDelph também está disponível para refração do material. Como esse material não tem refração, ele não é transparente, a gente não precisa alterar esse valor aqui, tá ok? Mas se você fizer um material em vidro, é interessante você testar a opção MaxDelph, dependendo da sua necessidade. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!